pensa num financiamento de imóvel. Eu quero vender o imóvel para você e vou te vender parcelado. Eu não preciso de um banco, porque é o seguinte, eu vou continuar com o imóvel, vou te dar uma fração dele todo mês que você me pagar. Perfeito. Eu vou te dando uma fração, até o dia que você vai ter o imóvel inteiro, ele transferiu inteiro para você. Né? Então, assim, olha que tipo de produto que a simples tokenização tornou possível. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Smart Contact, o seu contato inteligente e descomplicado com o futuro das finanças. Estou aqui mais uma vez com Dan Yamamura, João Zequim, que são investidores e fundadores da Fuse Capital. Oi, Bianca. Oi, João. Um prazer estar aqui de novo. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre Drex, que é um projeto de moeda digital criado pelo Banco Central. A gente vai fazer bastante um paralelo com o Pix. Vamos falar também de regulação e, mais uma vez, de como o Brasil está posicionado em um mercado global, né? Fazendo um paralelo para a gente ter um pouco de orgulho aqui, um pouco muito de orgulho do Brasil. E aí, começando a falar de Pix, o melhor do Brasil é o brasileiro. E um dado recente que o Banco Central divulgou traz aí um meme, é quase um meme, né? No ano passado, mais de 35 milhões de transações de Pix tiveram o valor de 1 centavo. E aí, para a gente entender o contexto disso, a gente pode pensar naquela pessoa que estava bloqueada no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, em todos os canais de comunicação e usou ali o Pix de 1 centavo para mandar um oi sumido, oi sumida. Mas isso também é uma representação de como o Pix se popularizou a ponto do usuário não só usar como uma transação ali financeira, mas também outros usos. Eu queria ver o que estava escrito nessas mensagens. Pois é, eles poderiam... Quando eles divulgaram aí esse dado, eles tinham que trazer também as melhores mensagens, né? Top 5, top 10 ali, né? Mas acho que é um bom exemplo de criação de produto e quando chega na mão do usuário, né? Então, assim, o cara que cria o produto, ele nunca sabe como que ele vai ser usado, né? Então, quem decide é o usuário. E acho que isso pode ser um gás para o Drex, né? Eu vou falar do Drex, não vou ficar falando monopolizar aqui, deixa o João falar aí um pouco desse contexto. Eu acho que quando você cria um produto versátil e com a capilaridade que tem o Pix, você vai ter a criatividade brasileira ali para criar alguma coisa nova. É um conceito que já vem sendo trabalhado em alguns mercados há muito tempo, de você ter uma taxa por mensagem, né? Que é o que está acontecendo aqui. E você, efetivamente, fazendo as pessoas pagarem para enviar mensagens, você acaba com muita a parte de spam, né? Então, para você spamar uma mensagem, você tem que pagar e remunerar aquela pessoa que tá recebendo a mensagem. Então, assim, é um conceito até interessante de um uso pro Pix. Eu não sei como isso vai tumultuar a rede do Pix e diminuir assim, a efetividade dele, mas é um conceito que foi estudado pelo Elon Musk quando ele comprou o Twitter. Em blockchain, você tem plataformas que rastreiam as carteiras e você consegue pagar para enviar uma mensagem para aquela carteira, para aquele usuário. Então, você vê que ele está usando algum produto que você tem interesse, você quer conversar com ele, você paga $1, $2 para enviar uma mensagem para ele. E assim, é um outro uso para o Pix, com certeza, mas é um conceito que já existe há algum tempo no mercado. Já até pensou aqui num novo negócio para o Pix. Você viu? Já inverteu. Já inverteu completamente. Mas eu acho que esse dado é importante para a gente entender o contexto do Brasil, né? Como que essas transformações... o Brasil tem um terreno fértil para isso, porque aqui as pessoas embarcam e popularizam com mais facilidade. Sim. Tecnologia... que o brasileiro ama, a gente conversou sobre isso, e social, né? Então, assim, o brasileiro ama a parte social, assim, de comunicação, estar interagindo. Então, certamente, assim, o teu case tá bloqueado em tudo, vai acessar de algum jeito, arruma um jeito, alguma hora vai passar, né? O que de fato é o Drex? Eu vou dar a minha versão, acho que o João vai ter a dele também. Mas eu acho que, assim, são duas coisas bastante distintas, né? É até uma curiosidade, a gente até já abordou esse assunto no podcast anterior, né? O Pix tem origem de raciocínio em blockchain, né? Ele só não foi em blockchain. Ele foi planejado para ser em blockchain, mas não foi. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, tentando separar os dois produtos, porque acho que existe uma confusão entre eles, Pix é uma infraestrutura de pagamentos. Eu acho que
os CBDCs ou o Drex, que é o do Brasil, mas os CBDCs, que são as moedas emitidas, né, pelos bancos centrais, ele pode também assumir a função de pagamento quando você não tem um sistema de pagamento eficiente, que é no caso dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, e na própria Europa, que a gente falou que então, muitas coisas demoram para acontecer, as transferências, as transações. Eu não sei se nos Estados Unidos paga-se conta por correio, no cheque, mas eu acho que paga. Né? Bota o cheque no correio para pagar a conta de luz. Né? Então, assim, então são sistemas de pagamento muito lentos e ineficientes. Aí sim, os CBDCs eles podem ter a função do Pix. Mas no Brasil, como a gente já tem um Pix, que é um sistema muito eficiente para pagamentos, o CBDC ele não vem para pagamentos, né? Ele vem para ser um dinheiro programável. E o que é o dinheiro programável? É você poder usar ele como infraestrutura de transações financeiras, que não pagamentos, né? Que eventualmente até termine num Pix, né? Então ele está conectado ao Pix, mas você vai dar inteligência a esse dinheiro. Vou deixar com o João para falar dessa parte da inteligência aí. Se pensar, o maior ativo que você pode tokenizar em qualquer economia é a moeda, né? E a partir do momento que você dá esse passo, você cria um incentivo gigante para tokenizar todos os outros ativos da economia. Perfeito. Então, no Brasil, a gente tem a sinalização do Banco Central que a moeda vai ser tokenizada, né, através do Drex. E agora começou um movimento gigante de tokenização dos ativos. Então, a gente está vendo imóveis tokenizados, está vendo ativos de crédito tokenizados, vai começar a ver ações tokenizadas. Assim, para tentar trazer um pouco para uma realidade mais do dia a dia, ele não é tão dia a dia assim, mas assim, as pessoas já ouviram falar de FDIC. Né? FDIC é um fundo de investimento de direitos creditórios. E esse era um instrumento que não existia antes das fintechs. Então, na verdade, as fintechs passaram a se capitalizar, né, através dos FDICs e aí começaram a gerar operações de crédito. E isso já foi uma evolução gigante, porque o único jeito de você operar mercado financeiro antes era ser banco, né? Vou fazer crédito, você tinha que ser um banco. E a barreira para você ser um banco é gigantesca. Então, assim, surgiu várias casas de crédito que a gente chama de fintechs que são financiadas por FDICs. Então, isso já é uma mega revolução. Então, pegando o exemplo do FDIC e botando o Drex no meio dessa história, eu vou trazer o Kona. Né? O Kona, que é um produto que a gente criou, uma ferramenta, uma tecnologia em blockchain, que faz tudo que um FDIC faz e mais alguma coisa. Né? Então, ele faz a gestão entre colateral, investidor e o tomador de empréstimo, que é justamente o que o FDIC faz, usando 15 prestadores de serviço dentro da cadeia de produto. E a gente faz isso usando muito menos, ou na verdade, né, o core do FDIC usando ninguém, que é usando um conjunto de smart contracts. E aí, onde que entra o Drex nessa história? O smart contract ele só consegue comandar a moeda que esteja em Web3. Uma moeda digital ou uma moeda em blockchain. E o Drex é isso aí. Então, assim, quando você cria um smart contract, hoje a gente consegue comandar usando uma stablecoin. Tá? Uma stablecoin de uma empresa parceira nossa, a Transfero, mas é uma stablecoin privada. Ela não foi emitida pelo Banco Central. No momento que você tem essa moeda emitida pelo Banco Central, você tira, na verdade, esse nível de risco. Né? Então, uma coisa é o risco do Banco Central, a Transfero a gente conhece, então a gente conhece e confia, mas assim, acho que se você olhar em grande público, ela tem um risco diferente do Banco Central. E aí, quando você traz essa moeda para dentro desse smart contract, você consegue fluir um produto de uma forma completamente digital. Então, isso é um dinheiro programável, porque o smart contract comanda a transferência e movimentação desse dinheiro. E aí onde se encaixa o Pix? É que o Pix vai continuar existindo como a liquidação da operação. Exato. Ele já existe hoje, a gente já comanda Pix através do smart contract, mas toda a parte de movimentação de fluxo dentro do contrato, enfim, controle de contabilidade, tudo é feito através de contrato inteligente pelo BRZ. Agora, o comando de Pix vai continuar acontecendo mesmo com o Drex. Você vai comandar um Pix para o tomador do empréstimo. O tomador do empréstimo vai, em algum momento, comandar um Pix para pagar o empréstimo. Agora, vai ser muito mais fluido, como se fosse interagir com o Drex versus uma moeda
privado. Quando você fala de Kona, você falou, então a gente consegue solucionar um problema que existia e a gente ainda vai além. Esse vai além me chamou uma atenção. O que as empresas vão poder fazer através do Drex que elas não consigam fazer hoje? Eu acho que isso é um capítulo a ser revelado ainda, né? Então, acho que o óbvio para a gente produtos que já existem hoje, eles vão se tornar mais eficientes. Perfeito. E aí, o que é mais eficiente? É mais barato, mais transparente, mais rápido, mais essas coisas assim, mas eles não vão ser nada diferente do que já são hoje, né? Então, essa é a solução óbvia. A solução não óbvia, acho que é um pouco da sua pergunta, assim, o que pode vir aí mais? Pode vir uma infinidade de coisas, né? Acho que até fazendo propaganda no nosso podcast anterior, a gente deu alguns exemplos aí no caso de imóveis, né? Então, são produtos que ainda não existem, porque ainda acho que talvez tenha um problema de regulamentação, mas são produtos que podem existir tecnicamente, né? Eles não existem ainda porque você ainda tem dúvida da propriedade do imóvel. Toda a infraestrutura de contratos que você tem que ter, guarda-chuvas de contratos feitos por advogados para proteger uma operação, fora e ainda a infraestrutura bancária de contas para liquidação, de comandar essas contas, é tudo transformado pelo Drex. Então, você pensar que você vai ter contratos inteligentes, estruturas de colateral muito diferentes, é algo que você não consegue fazer hoje sem ter algumas gambiarras no meio do caminho que você tem que fazer para encaixar no mercado tradicional. Então, com o Drex, isso fica muito mais nativo e, assim, é muito difícil falar coisas assim, que vão ser criadas, né? Assim, pensar agora numa ideia, mas eu acho que toda essa parte de contratos, você vai substituir basicamente uma cobertura legal, vamos falar assim, né? Que é baseada em leis, muitas vezes, não que ela não vai existir, mas eu acredito muito que você vai substituir isso por garantias reais com o Drex, ou com outras partes que vão cobrir essas garantias reais. Então você pode ter um seguro que vai cobrir uma garantia que uma empresa não consegue dar nesse momento, e essa empresa vai pagar esse seguro, isso tudo amarrado por contrato digital de forma que seja... Porque o Drex permite que você execute o contrato digital. Né? Então, você está lá escrito no contrato, né? Eu fiz uma aposta com o Dan. Está escrito no contrato que se eu ganhar, eu ganho R$10. Se o Dan ganhar, ele ganha R$10. É um contrato simples. Tá bom, eu ganhei, está escrito no contrato, eu ganhei. Agora, Dan, me paga. A execução já é um pouco mais... Num contrato digital, a execução é basicamente automática. E com o Drex, você consegue ter execução automática em uma moeda corrente local que é programável. Sim. Já que você falou em contratos, acho que no imaginário de todo mundo, quando você pensa em contratos, você pensa em burocracia, em muitas etapas, muitos intermediários, e aí você fala de advogados. Os advogados, eles precisam ficar preocupados com os contratos inteligentes e como eles vão ser mais ágeis? Contigo. Assim, vai arrumar uma briga com alguma advogada? Eu sou casado com advogada, então... A esposa dele é brava. Mas assim, na minha opinião, com certeza. É óbvio que isso não acontece da noite pro dia. Você ainda vai precisar de advogados, né? Assim, porque você vai precisar argumentar alguns casos que são na linha, mas casos muito objetivos não tem porque você não faz execução automática. E aí não tem porque você não trocar algo que é subjetivo. Por que os advogados, né, assim, em geral, existem? Né? Porque você tem artigos que são subjetivos, que se aquilo for para execução, vai para um juiz para interpretar aquele contrato, interpretar a lei e aí dar um julgamento. Então você tem uma pessoa lá que é, vamos dizer assim, quem vai estabelecer qual é a verdade. Num contrato inteligente, você tem código. E código é 0 ou 1, não tem meio. Tá? Então, assim... É muito mais eficiente para casos objetivos você usar um contrato inteligente que vai retornar verdade e falso, de vez de ter um contrato um pouco mais subjetivo que você vai retornar não sei, tem que executar judicialmente e vai para um juiz para decidir quem tem razão. Com mais análises e mais análises. Se você elucubrar um pouco em cima dessa visão, assim, deve ter muitos casos dentro do judiciário que são sim ou não. Né? Então, sim, isso tudo poderia ser executado por smart contract, né? Então, sim, você libera o judiciário, né? Também. O judiciário, ele fica... você descarrega as tarefas que tem acumulado no judiciário.
Então, isso foi quase um carinho nos advogados. Fiquem tranquilos, também vai ser bom para vocês. Mas, no que resumo... o Dan tem medo da minha mulher. Mas, no resumo, os contratos inteligentes, eles são um adeus à burocracia e um facilitador imenso, né? Tem muita coisa objetiva, assim, que tá em contrato, que é muito, muito óbvio, né? E aí, o que acontece também? Como num contrato você passa por essa camada de execução, você acaba pedindo mais garantias do que o necessário, porque o tempo de execução é muito longo, você não sabe se vai conseguir executar tudo, então você pede de tudo, né? Então eu vou fazer um empréstimo, eu quero a casa do cara, o carro, o cachorro, quero tudo no contrato, porque eu não sei o que eu vou conseguir executar. Quando você tem uma moeda programável como o Drex, e está programado que você vai executar, é muito mais fácil, entendeu? Se você pensar assim, o Drex, tudo bem, a moeda, o cara tem que ter liquidez. Mas se você pensar que todos os ativos, consequentemente, vão ser tokenizados também, você ganha a execução automática desses ativos também. Perfeito. Então você precisa dar menos garantia. A operação fica mais eficiente, fica mais barata para o tomador, ele consegue fazer mais operações, porque ele tem que dar menos garantia em cada uma. E tem menos intermediários, né? Por isso que é inteligente, porque é um ciclo E os contratos, na verdade, assim, só para desmistificar também, é uma linha de programação, né? Então, assim, tem um contrato. O João pode falar melhor do que eu, mas... O contrato inteligente, ele é um programa de computador que roda no blockchain. É só isso. Simples, uma resposta absolutamente objetiva. Para sair um pouco dessa questão de contratos, eu queria, quando vocês falam em ponta, quem está na ponta vai ser impactado. E aí, trazendo para a realidade das pequenas e médias empresas, assim, como que o Drex pode apoiá-las, né? Quais são os benefícios para esse nicho do mercado que o Drex pode dar uma alavancada? Eu acho que é um ponto que a gente até já vem repetindo, que é a história do blockchain, né? Então, assim, com a adoção de uma tecnologia nova, uma infraestrutura mais eficiente, né, você tende a reduzir custos e tirar intermediários. Né? Então, na desintermediação de operações, se você chegar na ponta do PME e das pequenas e médias empresas, eles vão ter acesso a produtos, de novo, esse é o óbvio, essa é a primeira rodada. Eles vão ter acesso aos mesmos produtos, porém mais baratos. Tá? A segunda rodada e a evolução disso aí, a segunda derivada disso aí, é que produtos mais adequados para essas pessoas tendem a surgir. Né? Isso me faz lembrar a história do desbancarizado. Né? Hoje, assim, o universo de desbancarizados, que são os caras que não têm uma conta em banco, tá? Ela foi bastante reduzida por conta da pandemia, por conta da Caixa Econômica, por conta desses fatores por conta dos neobancos, né, que abriram conta de graça. Então, assim, esse problema, tá, ele meio que hoje ele é menor do que era há 5 anos atrás. Mas ainda essas pessoas, elas não têm... O que elas fazem? Pix, né? Elas não fazem nada além de usar o Pix. Então, essas pessoas ainda são mal servidas em termos de produtos. E por que elas são mal servidas em termos de produtos? Porque ela é uma pessoa... Os produtos que existem hoje, elas não são adequados para essas pessoas. Né? Porque existe uma infraestrutura que é custosa, então você precisa ter às vezes tamanho, prazo, volume, ativos, que essas pessoas, essas empresas não têm. Então, assim, pode ser que eu seja um cara rentável para um banco, mas o cara que tem uma renda, sei lá, 1/10 da minha, ele não é rentável. Então, ele não tem produto, ele tem conta, mas não tem produto. Né? No momento em que você muda a infraestrutura e se tira o peso dos custos fixos, essa pessoa certamente vai ter um produto que é adequado para ela. Então, assim, você insere essa pessoa dentro do sistema financeiro como investidora ou como tomadora de crédito. Então, acho que assim, essa evolução é a evolução que a gente enxerga acontecendo, talvez ao longo dos próximos 5, 10 anos, de uma forma imperceptível pelas pessoas, ela não sabe que está usando o blockchain, mas porque o sistema financeiro vai começar a criar produtos e mudar a infraestrutura. Só vou completar um ponto que você falou muito das pessoas, né? Pessoas físicas e jurídicas. Então, eu acho que assim, hoje você até tem mais produto para pessoa física, porque você tem os neobancos que foram muito atrás desses caras, mas a jurídica é muito difícil, né? Assim, a gente sabe que a gente para startup, até a gente quando começou, para conseguir um cartão de crédito foi um inferno, foi um parto. Eu ia jogar aqui, por exemplo, acesso a crédito para uma pequena, média empresa. Como que com o Drex isso vai ser facilitado? Mas é exatamente isso. É que eu fiquei falando pessoa, mas eu estava pensando nas duas, jurídica e física. Então, assim, tem essa visão da jurídica, assim,
Cara, acesso para pequena empresa a crédito é caro. Custa, sei lá, 15% ao mês. E com Drex? Chama cheque especial. Seria com bem Drex, mais barato. Com o Drex, o que acontece? Porque assim, a gente está falando muito de Drex no caso final do Drex, né? Onde ele está em uma infraestrutura mais pública, as pessoas podem usar, enfim, é um longo caminho até ele chegar lá. Isso tem que ficar muito claro, assim, a gente está falando de um caso final de Drex. Mas a tendência é que quando ele chegue nesse caso, né, de uso assim, totalmente aberto, ninguém sabe se vai chegar, mas assim, é uma visão que acho que a gente tem que ter, você abre as interfaces para qualquer pessoa ou empresa criar um produto financeiro. Então você não depende de ter uma conta em banco para o banco te oferecer o empréstimo, a linha de crédito dele, ou o cartão de crédito dele. Eu posso hoje sentar, criar uma empresa, desde que eu esteja dentro da regulação, eu posso criar um modelo de financiamento para essa pequena empresa. Então assim, é um negócio que a gente já faz no Kona, por exemplo, né? Então no Kona a gente tem hoje uma linha que são microprodutores agrícolas que tiram empréstimo de vez em quando de R$100. Então, assim, quem vai dar um empréstimo de R$100 para esse cara, entendeu? Que banco vai se interessar em fazer algo do tipo se é uma operação muito custosa? A gente consegue fazer no Kona porque a gente não toca na operação, né? Assim, a gente registra ela, trabalha ela dentro do contrato inteligente, mas não tem pessoas que estão ali lidando com a operação. A gente tem uma série de incentivos de risco que a gente distribui para que as decisões certas sejam tomadas, só que é um sistema que acabou sendo tão eficiente que eu posso fazer empréstimo de R$100, R$50, enfim, com centenas de notas ali dentro garantindo aquela operação. Então, assim, isso que o Drex vai permitir quando ele estiver num caso muito aberto. O raciocínio dessa pergunta que você fez é o seguinte, assim, tipo, surgiu o Drex, tá resolvido isso? Não. É parecido com uma fala que a gente já teve aqui, que é a história da Apple Store, né? Surgiu o Drex, abriu a Apple Store. Podem criar em cima. Porque o ambiente está pavimentado. Exatamente, assim, você tem os primeiros pilares, são duas coisas, né? Então, assim, é a tecnologia em blockchain que ela funciona, né? E uma moeda que transita nela, que é uma moeda de risco Banco Central, uma moeda igualzinha à moeda que a gente carrega na carteira digital, né? A partir daí, você tem os ingredientes para fazer essas coisas. Então, o que a gente, por exemplo, com o Kona está fazendo? A gente está se antecipando à vinda do Drex e criando produtos em cima disso. Porque a gente tem essa visão, a gente está se antecipando usando stablecoins privadas, né? Na verdade, em parceria com a Transfero, usando o BRZ, que é a stablecoin do real, e a partir daí criando soluções para esse ecossistema, como a stable e blockchain, né? Então, e a partir daí a gente conseguiu fazer o Kona, conseguiu fazer outro produto, o Stakeeasy, tem o Naco, que é de hedge, né? Então, assim, todos esses produtos foram criados a partir dessas duas coisas. Hoje, você já tem essa eficiência toda, parte, né? Não tem esse atingimento total ainda. Justamente um dos gargalos seria o Drex, ou a moeda do Banco Central, e outra é a criação de novos produtos. Porém, a plataforma está aí. Tá? Então, acho que é muito a resposta para aí, e juntando com o ponto do João, o Drex ele vai ser só o meio, ele não é o final, né? O próprio Banco Central criar uma moeda digital, ele fala muito sobre como que o Brasil enxerga a questão da regulação, né? Já está bem, digamos que está avançado. E o resto do mundo? Quando você faz o paralelo com o resto do mundo, pensando em regulação, em tokenização, como é que isso está caminhando e qual é o interesse do mercado? Assim? Essa revolução, ou evolução, ela tem que vir de países emergentes. Ela não vai vir do status quo, que é o dólar, e do euro, né, que são as maiores moedas. Não vai vir, porque ele não precisa se mexer, ele não precisa inovar, ele já é a moeda de reserva. Perfeito. Ele já está em posição de domínio, né? Então, quando você vê esse movimento, ele tem que vir de países que querem aumentar sua posição de domínio, né? Seja na região, seja entre seus pares, e precisam arriscar, porque é um risco, né? Você está investindo num negócio novo que é testado, mas sim, tem suas peculiaridades, e aí você vê vários modelos de países emergentes que estão seguindo. Então, você tem o Brasil com uma regulação super avançada para fazer esse negócio.
avançando no projeto de CBDC, que é o Drex. Você tem países como El Salvador, que decidiram implementar o Bitcoin como moeda legal de transação e montar uma reserva boçal em Bitcoin. Acho que El Salvador tem 400 milhões em Bitcoin. O cara falou que não vende, ele só compra. Só compra. Então, assim, você vê que você tem que ter um incentivo para tomar risco. Você tem que ter algum retorno para o risco que você está tomando. E quem tem retorno é quem está tentando subir, não quem está tentando se manter no topo. Né? Então, você vê que os Estados Unidos ficou muito para trás, existe uma resistência muito grande com essa atual, né, presidência do SEC em relação a qualquer tecnologia de blockchain e cripto. Na Europa também você vê que a Europa é muito protecionista em tudo, né, e cripto foi igual. Então você vê os países ali da fronteira começando a se animar e ver que o retorno está valendo o risco, né? O risco diminuiu muito. Se você olhar até sobre esse aspecto, assim, como a gente é à frente dos Estados Unidos no sistema de pagamentos, no sistema de cartão, assim, a gente até falou o exemplo, né, do cheque, né, então como se paga o próprio Pix, então acho que é exatamente isso. Os países que precisam mais de fluxo, né, ou de inovação, né, eles vão correr atrás. Né? Você está atribuindo essa inovação do sistema brasileiro a fluxo. Ela, na verdade, outro F, a fraude. Polêmica. É verdade. Não, e a gente não tocou ainda num ponto que eu acho que é super importante quando a gente falar de moeda cripto, que é a parte do câmbio, né? A conversibilidade. Hoje, os sistemas de transação entre moedas no mundo é caótico, né? Você passa por dólar. Na verdade, não é nem que é caótico, né? Eu acho que ele tem muitos intermediários. Ele é super organizado, ele não é caótico, mas assim, ele tem muitos intermediários no processo e realmente você... O par é sempre com dólar, né? Assim, se você olhar no mundo de cripto, os pares são entre moedas cripto, os pares são praticamente infinitos, né? Então você pode fazer transações diretas entre moedas que não tem correlação, tipo, sei lá, imaginar, sei lá, real com ien, né? Então eu não sei se não vai ter esse par real ien, né? Então, e outra, o processo de conversão entre as moedas, ele é muito burocrático, né? Então acho que é o SWIFT, né, que coordena isso aí. O próprio SWIFT está falando em adotar a blockchain para isso, né, para fazer essa coordenação. Mas aí você precisa dos CBDCs nas duas pontas. Então tem que ter um CBDC de lá com um CBDC de cá e as coisas se trocam de uma forma on-chain ou em blockchain. Né? Então acho que tem muito a evoluir nesse sentido. Ainda falta um caminho a se perseguir. Bom, agora saindo um pouco de reguladores e governo e falando para mercado, né? Você escreveu um artigo recentemente falando do interesse do mercado em tokenização. Como é que isso avançou nos últimos meses, digamos assim? Então, a gente teve a emissão do ETF, né, que é o oposto da tokenização, eu diria. Mas a gente teve esse mesmo player, que é a BlackRock, anunciando que vai começar a criar produtos tokenizados como fundos tokenizados. Que assim, é no mínimo interessante, porque a gente tokenizou um fundo em 2020 e agora eles vêm tokenizando, inclusive usando vários parceiros que a gente usou. Securitize, né? Eu vi. Então assim, você começa a ver esses caras que são, a BlackRock provavelmente é o maior asset manager do mundo, interessado em desenvolver essa tecnologia e explorar mais essa fronteira. Depois de 4 anos. Depois de... não, assim, as pessoas vêm tentando tokenizar as coisas ali desde 2015, eu acho que são os primeiros ICOs ali depois do Ethereum, que é onde definiram o RC20, né? É engraçado esse negócio do ETF e tokenização, porque as coisas são direções opostas, né? São total. Porque você dá acesso a coisas de cripto para a turma de cá, e agora você dá acesso à turma de cripto para as coisas daqui, né? Porque... É assim, né? Mas o que eu acho é que eles estão... O que vai acontecer, e assim, você vê, cara, assim, toda transição você tem muita barreira, né? O que ele está fazendo é acabando com a barreira. Exato. Não vai existir o mundo de cripto e o mundo não cripto, entendeu? Exato. Ele tá criando as pontes, né? Porque esse produto dele tokenizado, o que ele vai fazer? Ele provavelmente não vai distribuir pro pessoal de cripto. Distribuição para cripto não enche um produto da BlackRock. Ele provavelmente vai usar os benefícios do blockchain, da tokenização e das interfaces que são feitas e vai distribuir no mundo tradicional. Sim. Vai falar com as pessoas que querem carteira e carregarem aquele ativo, né? É isso. Então, um produto tokenizado, ele é muito mais fácil de você encaixar ativos tokenizados dentro.
Então ele vai investir no real estate tokenizado, ele vai investir em crédito tokenizado, vai começar a desenvolver também os subprodutos ali dentro. A partir do wallet que ele meio que obrigou o cara a criar, né? Isso. Quase. Agora, desculpa te interromper, mas assim, Não, mas... você viu, né? A gente toma a tangente e vai embora. Sim. Então você tava falando da tokenização de tudo, né? E eu acho que o lance da tokenização de tudo é justamente que quando você consegue tokenizar, você consegue usar ele como colateral no mundo de blockchain. No momento que você consegue tokenizar tudo, se ela tokenizou o seu copo ou o seu celular, eu consigo tomar crédito em cima disso. Então, assim, hoje eu sou um cara sem crédito, mas a partir do momento que eu consigo pegar um ativo que tem algum valor e tokenizar e colocar ele como garantia, eu consigo levantar dinheiro. Então, assim, isso é criação, que crédito e renda é a mesma coisa, vai para consumo, né? Então, assim, a criação de você está dando renda para as pessoas, jurídicas e físicas, né? Então, assim, isso é muito revolucionário. Você vai subir o patamar de renda do mundo, né? Pensando nisso. Nesse caso de real estate, aí tem a ver com o assunto da tokenização, é o seguinte, pro mercado americano, para um homeowner americano, alguém que é dono de alguma propriedade nos Estados Unidos, geralmente aquela propriedade é algo em torno de 70% a 80% do patrimônio da pessoa, tá? Lá você tem produtos financeiros em cima de home equity, essas coisas, alguns produtos podem ser feitos. Agora, no momento que esse ativo está tokenizado, você tem acesso aos produtos tradicionais e aos produtos novos. E você destrava um ativo que é 80% do seu patrimônio, basicamente. Sim. Que estava ali a parte. Não dá para falar que não tem utilidade porque você mora no negócio, né? Sim. Mas assim, ele não tem uma utilidade financeira a não ser essas linhas tradicionais. Agora você vai para mercados menos envolvidos na parte imobiliária, tipo o Brasil, que você começou com o equity agora... Cara, tem uma linha aí gigante de destravar renda em cima de patrimônio travado. Sim. E aí tem um outro ângulo ali, que eu tava, para não esquecer, eu já esqueci algumas vezes, mas que envolve essa história da tokenização, muitos produtos financeiros, eles não vão ser mais tokenizados, eles já vão nascer digitais. Eles já vão nascer on-chain ou em blockchain. E aí faz parte da evolução do Brasil, ou do sistema financeiro, e aí já foge do Banco Central. Estava programado para esse primeiro trimestre, acho que não vai rolar mais. Mas a primeira emissão de título público pelo Tesouro em blockchain. Então, de novo, você está colocando, mais um ingrediente para essa sopa aqui de criação de produtos. Temos a tecnologia em blockchain, vamos ter a moeda e vamos ter um título tesouro, mais um monte de coisas tokenizadas. Então, isso tudo é ingrediente para, na ponta, né, gerar o que a gente estava falando de benefícios. Né? Tokenizar um imóvel, como é que é isso? Você vai deixar de morar na tua casa? O tema de tokenização, ele está muito hypado, né? Assim, tipo NFT, né? Assim, virou um negócio que assim, ficou com, de novo, acho que o kickoff desse negócio foi o Drex, né? O que começou toda a onda, você vai ter uma moeda tokenizada, você vai ter que ter os ativos tokenizados para interagir com aquela moeda, senão não vai funcionar. Então, assim, isso começou uma onda, especialmente no Brasil, de tokenização, assim, absurda, e isso ficou super hypado, tokenização é o futuro, só que, assim, a gente tem uma visão... a gente tokenizou um fundo em 2020, né? A gente passou pelo processo, a gente entende o processo, e a gente entende que é um processo simplesmente burocrático. Ele não é um processo tecnológico revolucionário. O que é tokenizar? Você pega um papel, um documento, e você contrata um advogado para linkar aquele papel com um token. Assim, emitir um token num blockchain é assim, literalmente 2 cliques. É a coisa mais simples do mundo. Não tem nada demais em emitir um token. Você usa padrões que são muito conhecidos. Então você tem que amarrar aquele token, aquele papel, e pronto, você tem um negócio executável, né? Então, isso é commodity. A tokenização virou uma commodity, ela é uma commodity, ela vai continuar sendo uma commodity. Inclusive, assim, quanto mais a gente avança nisso, mais padrões você vai ter e menos você vai precisar de serviço de tokenização e vai fazer você mesmo. Sim. Né? O que a gente acredita é que a tokenização é uma porta de entrada para você criar os ativos que vão ter as interfaces para onde o valor realmente existe. O valor está na camada de aplicação. Como que esses ativos interagem um com o outro. Como que você coloca a casa para interagir com o Drex ou para interagir com um locatário. Enfim, esse tipo de aplicação que tem valor porque ela tem mais conteúdo proprietário, né? E menos coisas que são commodities que são ali inerentes ao sistema. E aí, só pegar o gancho do exemplo do imóvel, você pegar um token, ele é
fracionalizável, né? Então eu posso pegar o meu token e dividir em vários pedacinhos. E aí você imagina assim, legal, o que você vai fazer com isso? Pensa num financiamento de imóvel. Né? Eu quero vender o imóvel para você e vou te vender parcelado. O imóvel é meu. O imóvel é seu, quer dizer, você quer comprar, eu não preciso de um banco, porque é o seguinte, eu vou continuar com o imóvel, vou te dar uma fração dele todo mês que você me pagar. Perfeito. Eu vou te dando uma fração, até o dia que você vai ter o imóvel inteiro, ele transferiu inteiro para você. Né? Então, assim, olha que tipo de produto que a simples tokenização tornou possível. E torna possível rentabilizar também um imóvel que você estava ali com ele parado, Sim, digamos assim. Total. E tem um também legal para benfeitoria. Você pode ir colocando as obras que a gente fez lá. Gastei tanto, eu tenho X percentual do imóvel, né? Então, consequentemente, se eu sair de lá, eu continuo ganhando a renda, ou se ela vender, eu ganho um percentual. Essa é uma ideia. É impressionante que quando a gente vai trazendo exemplos, a coisa fica mais real. Sim. Né? Do digital fica mais real, quando vocês falam do imóvel e tudo mais. Porque o mundo de blockchain, ele é etéreo, né? E quando você tangibiliza com exemplos reais, fica muito mais relacionável para as pessoas. Porque são coisas reais. A gente lida com coisas reais. Simplesmente a gente lida numa camada que ela é mais fluida. E se você pegar esse exemplo que eu dei agora, ele se pode fazer hoje. Sim. Por que não dá para fazer hoje? Porque tem um entrave regulatório ainda. Na questão dos imóveis. Na questão do imóvel. Né? Então, assim, você... Assim, e é o seguinte, a inovação vai na frente e o regulador vem atrás. Até relacionado à pergunta que você fez. Assim, se eu tokenizar meu imóvel, eu não vou morar mais lá? Bom, se você tokenizar o seu imóvel, colocar ele em garantia e não pagar o empréstimo, teoricamente você não deveria morar mais lá. Hoje a regulação não está evoluída ao nível de execução. Então, se você fez isso, não pagou, provavelmente você vai continuar morando lá. Porque não vai ter ninguém para te tirar. Mas acho que é bem isso, né? Então, assim, você tem uma série de... Se a gente ficar discutindo e botando exemplos na mesa, cada um vai ter uma ideia. E tudo isso é possível de fazer tecnicamente. Na BRX, a gente não tokeniza nada, né? Assim, especialmente no Kona, a gente usa um sistema de oráculos. Porque, de novo, o que é a tokenização hoje? Um contrato com um token que um advogado conectou as duas coisas. Tá? Isso é aceito, hoje em dia, juridicamente. No Kona, a gente faz empréstimos de curtíssimo prazo. Então, assim, 1 mês. Se eu for tokenizar aquilo efetivamente, eu vou ter um custo a mais para linkar aquele contrato a um token em operações que já são muito curtinhas, portanto tem muito pouca taxa. Então não tem por que eu tokenizar aquilo. Então a gente usa sistema de oráculos, que depois a gente pode falar só sobre isso, que é um tema longo. Novo episódio. O que a gente tem mais próximo a algo tokenizado é a parte dos stakees, né, no qual a gente tem quase que um CDB on-chain. Mas mesmo assim não é estritamente tokenizado. Tá? É uma representação digital de algo físico. E aí eu acho que até a sua pergunta, se vocês tokenizam alguma coisa, a história é assim, tokenizar por tokenizar não quer dizer nada. E acho que é isso que a gente acredita, né? Então, assim, a tokenização em si, ela não agrega nada, agrega custo às coisas. Né? Então, hoje, tem uma piada, né, de tokenização de PDF, né? Então, assim, as pessoas estão tokenizando coisas e gerando mais custos sem ter nenhuma utilidade para aquilo. Nem tem como rentabilizar depois. Não serve para nada. Eu falo, digamos que você tokenizou sua casa. E aí? Você vai fazer o quê? Né? Então, assim, os produtos precisam ser criados. O que a gente está criando são a camada de utilidade para dar utilidade aos tokens. Então, assim, no caso do Kona, de novo, que a gente usa como garantia recebíveis de cartão de crédito, boletos e duplicatas, nos cartões de crédito não necessita de tokenização. Nos outros, a gente tem uma camada de tokenização, também não tem, né? Então, você não precisa da camada de tokenização. Então, a gente não faz isso. Né? Então, é justamente isso, né? Assim, usar a tokenização quando tiver utilidade. Então, por exemplo, no caso do imóvel, precisa ter uma tokenização para usar a plataforma. Aí sim, alguém tokenizou, a gente conectou a nossa plataforma e aquilo teve utilidade. O cara tomou um dinheiro em cima daquele token e alguém investiu com colateral naquele token. Então, esse tipo, com lastro, né? Com lastro naquele token. Então, esse tipo de
utilidade é o que a gente está criando. Então, a gente não está fazendo tokenização. Inclusive o jeito que a gente constrói as coisas é de um jeito que qualquer um pode usar os primitivos que a gente criou, né? As pecinhas de Lego iniciais que a gente está criando. Qualquer um pode chegar em cima disso e usar. Eu quero usar esse elemento aqui do Kona, esse elemento do Nako, esse elemento do Stake Easy e construir em cima do que a gente fez. A gente não quer ser responsável por criar todas as aplicações também. A gente espera que outras pessoas peguem o que a gente fez, a infraestrutura que a gente criou, especialmente de cruzar a fronteira e tal, para construir coisas em cima. Tá aí disponível. E isso é nativo do blockchain. Esse tipo de abertura, né? Das pessoas poderem compor em cima do que a gente já construiu. Né? Perfeito, vocês são incentivadores aí, né, dessa evolução toda. Porque eu acho que assim, o nosso trabalho é criar infraestrutura. As pessoas podem ser criativas o suficiente quanto elas quiserem com essa infraestrutura. E como a gente está falando de Brasil, as pessoas são bastante criativas, né? Os empreendedores brasileiros, que eles têm aí um mundo a navegar, um mar a navegar com toda essa infraestrutura que o blockchain permite, né? Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, indicações de temas, a gente vai receber com empolgação, né, expectativa. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Obrigada, Dan. Obrigada, João. Dei aí um... Obrigado, Bianca. Sempre prazer. Obrigado.